Uma revisão mega ultra rápida sobre a alimentação, mas como é um vídeo não tem problema. Se eu estiver falando rápido demais, você diminui a velocidade do vídeo, ou então você pausa o vídeo e volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, até você entender o que eu falei. E se por caso você não entendeu o que eu falei, você me procura e me pergunta o que foi que eu falei, que eu digo o que foi que eu falei. Então vamos lá. Composição nutricional. Começando aqui. A sua alimentação é saudável? Claro que não, né? A maioria, aí, 99% não é. A alimentação é péssima, é terrível, é horrível igual a minha. Na nossa sociedade, as refeições básicas, arroz e feijão, estão sendo substituídas por lanches altamente calóricos, cheios de substâncias maléficas e praticamente sem substâncias benéficas ao corpo. Isso é uma tendência da nossa sociedade, uma tendência muito forte. A gente está deixando de comer refeições básicas, que é o famoso arroz com feijão, para comer apenas lanches. E por que a gente tem feito isso? Um dos principais motivos é a questão do tempo. Hoje em dia, muita gente não tem tempo de fazer comida, então acaba comprando um lanche pronto. Há 15 anos atrás, por exemplo, o pai de família saía para trabalhar, a mãe ficava em casa. Então ela fazia o almoço, passava a manhã todinha cozinhando para quando ele chegar, o almoço está pronto. Hoje em dia, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar. Então quem é que faz comida? Ninguém. Então o que é que faz? Compra uma pizza. Compra um hambúrguer, compra um sanduíche, compra um pastel, compra um bolo, compra alguma coisa para encher a barriga. E isso aí é o que está destruindo a nossa alimentação hoje em dia. E aí são muitos os problemas de você trocar uma refeição básica por um lanche desse. Um problema básico é que esse lanche não tem muitos nutrientes que você precisa, como vitaminas, sais minerais. Outro problema é que esse lanche geralmente ele é apenas carboidrato e muita pouca proteína, por exemplo. Então ele acaba que você come ele e rapidinho sente fome de novo. Então você acaba comendo muito, acaba ingerindo mais alimento do que você necessita. E os malefícios são muitos, né? Mas vamos passar aqui para frente porque eu já falei isso muito bem em sala, vamos para frente. Como ter uma alimentação saudável? A palavra-chave é variedade e produtos naturais. Então, simples, não tem que ir no mercantil procurar açúcar mascavo, procurar óleo de coco, procurar isso, procurar aquilo. Não tem necessidade disso. É só simplesmente comer o que for natural. Só. Coma o que for natural que você se dá bem. Simples, pura e simplesmente assim. Você não tem que estar gastando seu tempo com besteira. Em vez de comprar uma farinha de banana, por exemplo, compre uma banana. Coma fruta, coma arroz, coma feijão, coma carne. Coma comida de verdade, como meu pai dizia. Então vamos para frente aqui. Macronutrientes. Os alimentos são divididos em 3 categorias: carboidratos, lipídios e proteínas. Vamos falar sobre cada um deles. De maneira geral, carboidrato é açúcar. O que você conhece como açúcar geralmente é um tipo de açúcar, mas açúcar é uma palavra bem mais abrangente. Açúcar significa carboidrato. Carboidrato é qualquer coisa que for de origem vegetal, basicamente, mas eu vou já explicar melhor. Então, tudo que for planta é carboidrato. Lipídio é gordura. E proteína, a nossa principal fonte de proteína na nossa alimentação são as carnes. Vamos falar sobre cada um, né? Primeiramente, os carboidratos. O carboidrato ele é uma molécula formada por um átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio, por isso se chama carboidrato, né? A fórmula geral é CH2O vezes N, onde N pode variar de 3 a 7. Porém, a fórmula do carboidrato que a gente come é o C6H12O, C6H12O6. Essa é a fórmula do carboidrato que a gente come, que está na nossa alimentação. Essa é a fórmula do carboidrato simples. A fonte do carboidrato é a origem vegetal. Como eu já falei para você, tudo que for de origem vegetal é carboidrato. Simples assim. E tudo que for de origem vegetal é açúcar. Então, por exemplo, se você comer um pedaço de madeira, é carboidrato. Um pedaço de madeira é açúcar. Nem todo açúcar é doce. Esqueça essa ideia de que açúcar é doce. Não, açúcar não é doce. Açúcar é uma substância que existe alguns que são doces e alguns que não são. Não necessariamente açúcar é uma coisa doce. A madeira, por exemplo, é um tipo de açúcar, só que não é um açúcar doce. Então, tudo que for de origem vegetal é carboidrato. Tudo que for de origem vegetal é açúcar. Um pão é de origem vegetal?
Sim, um pão é feito do trigo. O trigo é vegetal, então por isso que o pão é carboidrato, porque ele é vegetal. O bolo é vegetal. Quase tudo que a gente come é vegetal. Então quase tudo que a gente come é carboidrato. Só existem dois carboidratos que não são vegetais. É a lactose, que é o leite. Então o leite é um açúcar animal. E o glicogênio também é um açúcar animal. O glicogênio é um açúcar que fica dentro dos músculos da gente. Então só existem dois açúcares animais, lactose e glicogênio. O resto é vegetal. A função do carboidrato é fonte de energia. O carboidrato é o que serve de energia para a gente. O açúcar é o nosso combustível. O açúcar é a energia. O seu corpo pega esse açúcar, cataboliza ele, transforma ele em ATP, porque ATP é que é a energia mesmo nossa, só que a ATP é criada a partir do açúcar. Então, resumindo, o açúcar serve para dar energia para a gente. Os carboidratos eles estão divididos em simples, compostos e complexos. Simples são os carboidratos menores que existem. Tem aquela fórmula bem pequenininha, C6H12O6. Só existem esses três tipos de carboidratos simples, a glicose, a frutose e a galactose. Os outros existem vários, os compostos e os complexos existem vários. Simples são esses três, glicose, frutose e galactose. E a junção desses três é que formam os outros. A glicose ela é a principal fonte de energia do nosso corpo. Na hora que você come ela é transformada em ATP rapidamente. A frutose é um açúcar encontrado em frutas e no mel, e a galactose é um simples encontrado no leite. Os carboidratos simples e os carboidratos compostos, os compostos são formados pela junção de dois simples, a sacarose. A sacarose é o açúcar que você conhece. Aquele açúcar que você bota no café, que você bota no suco, o nome dele é sacarose. Ele é um tipo de açúcar. Veja bem, a sacarose é doce, mas nem todo açúcar é doce. A lactose, por exemplo, é um açúcar que também não é doce. A lactose, que é o leite, né? Então, a lactose e a sacarose são dois carboidratos compostos. E, por fim, a gente tem os carboidratos complexos, que é o amido e a fibra. Os carboidratos simples e os compostos são o que as pessoas chamam de carboidratos rápidos. Os complexos são o que as pessoas chamam de carboidratos lentos. O que é melhor para o nosso organismo? Um carboidrato rápido ou um carboidrato lento? O melhor para o nosso organismo é o carboidrato lento. Por quê? Porque o carboidrato rápido faz mal para a gente. A energia rápida faz mal para a gente. Por quê? Porque quando você come um carboidrato rápido, ele é digerido tão rapidamente que ele passa muito depressa para o sangue, fazendo com que a sua glicemia salte instantaneamente. Então, na hora que você come um chocolate, por exemplo, ele passa muito rápido para o sangue, faz com que o açúcar do seu sangue se eleve muito, o que pode gerar até uma diabetes, entre várias outras complicações. Já o carboidrato complexo, não. O carboidrato complexo, quando você come uma maçã, por exemplo, o seu corpo vai digerir aquela maçã lentamente e aquela energia vai entrar no seu sangue lentamente, que é o normal, é o certo. O certo é isso, o certo é um alimento ser digerido devagar e entrar no seu sangue devagar. Assim você tem energia durante o dia inteiro e sem picos de glicemia. Já o carboidrato rápido, na hora que você come, ele vai logo para o sangue, dá aquele pico de glicemia e com 10 minutos você está com fome de novo. Então é o errado, o certo é o lento. O lento são esses dois aí basicamente, o amido e a fibra, que são as plantas no seu estado puro. O amido é encontrado geralmente no fruto da planta e a fibra é encontrada na estrutura da planta. Por exemplo, se é um pé de feijão, o que é o fruto do pé de feijão? É o feijão. Preste atenção, eu estou falando do fruto do pé de feijão, não estou falando aqui fruta. Não estou falando que aquela classificação da biologia de fruta, legume, essas coisas. Estou falando fruto. Fruto, no sentido etimológico da palavra, significa uma coisa que é originada de outra. Então, por exemplo, o pé de feijão, ele origina o quê? Ele origina o feijão. Então, o fruto do pé de feijão é o feijão. Então, geralmente, no feijão tem amido. Na estrutura do pé de feijão vai ter fibra. O que seria a estrutura do pé de feijão? Seria a raiz, o tronco, as folhas e a casca. Então, geralmente é assim. Você pega a planta, no fruto dela tem amido, na estrutura dela tem fibra.
Geralmente vai ser assim. Então, por exemplo, folhas, caules, raízes, sementes e cascas de frutos, como por exemplo, alface, beterraba, palmito, essas coisas vão estar ricas em fibra, porque elas são a estrutura da planta, é a forma estrutural. A diferença básica desses dois carboidratos, os dois são muito importantes a gente comer, porque são carboidratos lentos. Mas a diferença básica do amido para a fibra é que a fibra não é digerida pelo nosso corpo. E qual é a vantagem dela não ser digerida pelo nosso corpo? Veja bem, primeiro você tem que entender que quando você come um alimento e você digere ele, a maioria das pessoas pensam que ele sai nas fezes, mas não. O alimento digerido ele não sai pelas fezes, ele sai na respiração. O que sai nas fezes é apenas o alimento que não foi utilizado. Tudo que você utilizar sai na respiração. E o que você não utiliza sai nas fezes. Essa é a vantagem de você comer fibras, porque como você não consegue utilizar a fibra, ela vai sair nas fezes. Isso faz com que aumente o volume de suas fezes. Então é muito bom para quem tem prisão de ventre, por exemplo, que não consegue fazer suas necessidades fisiológicas constantemente, não consegue defecar todos os dias. E você não defecar todos os dias traz problemas para a sua saúde. Por quê? Porque se você não está defecando todos os dias, o seu intestino está sujo. Isso faz com que você não consiga absorver bem os nutrientes do alimento, o que vai trazer inúmeras doenças. E hoje em dia muita gente tem tido esse problema justamente porque na nossa alimentação atual a gente está comendo muito pouco fibra. Por quê? Porque como a gente viu, a fibra está na estrutura das plantas e não nos produtos industrializados. Nos produtos industrializados, como está dizendo aí, ó, não tem fibra. Por exemplo, você come uma bolacha recheada, ou um bolo, ou um pastel, não tem fibra. Então acaba que você não tem muito o que sair nas fezes e vai entupindo lá o seu canal, a sua saída de emergência, canal de evacuação. Isso vai trazer inúmeros malefícios para a sua saúde. E aí você ingerindo a fibra, não, ela vai facilitar a saída de tudo lá por baixo, né, para melhorar a sua saúde. Lipídios. Lipídios é dividido em dois grupos, óleo e gordura. A diferença do óleo para a gordura é simplesmente o estado físico. O óleo é quando o lipídio está em estado líquido e a gordura é quando o lipídio está em estado sólido. Existem dois tipos de gordura, a gordura saturada e a gordura insaturada. A gordura saturada ela vem dos produtos de origem animal e a gordura insaturada ela vem dos produtos de origem vegetal. Para você lembrar de uma e da outra, você vai lembrar da palavra saturado e insaturado. Saturado significa uma coisa em excesso. A gordura saturada, ela tem excesso. Ela tem excesso de quê? Ela tem excesso de hidrogênio. E esse hidrogênio é justamente o que faz com que ela fique sólida. Então a gordura saturada tem tem vários hidrogênios, que faz com que ela fique um componente sólido e que faz também com que ela crie LDL no seu corpo, ou seja, o colesterol ruim. Então, enquanto a gordura saturada cria colesterol ruim no seu corpo, a gordura insaturada cria colesterol bom, que é o HDL. A gordura saturada, justamente por ter essa grande quantidade de hidrogênios, ela forma o LDL, que como o próprio nome diz, é uma lipoproteína de baixa densidade. Então, é uma molécula grande que, quando entra nas suas artérias e suas veias, ela entope. O HDL é uma proteína de alta densidade e pequeno tamanho, então ela faz o contrário. Quando ela entra nas suas veias e artérias, ela desentope o que está entupido. Então, a gordura saturada cria o colesterol ruim, que entope as artérias, podendo levar até um infarto. A gordura insaturada cria o colesterol bom, que desentope as suas artérias, melhorando a sua saúde cardiovascular. Agora, você pega, por exemplo, aquele óleo que você usa para fritar as coisas, que geralmente é óleo de soja. Faz bem para o coração? Veja bem qual é o problema. O óleo de soja faz bem para o coração. Só que aquele óleo que você usa para fritar as coisas não é um óleo de soja puro. Ele é industrializado com vários outros produtos químicos. Então, como eu já falei para vocês, geralmente o problema da nossa alimentação é comer produtos industrializados. Então, o problema não é porque é óleo. O problema é porque é industrializado. Esse é o problema. Se fosse óleo de soja puro, faria bem. Mas ele não é puro, então ele faz mal. E aí a gente vai falar de gordura trans. A gordura trans, ela não é uma gordura natural.
não é encontrada na natureza como a gordura saturada e a insaturada, que a saturada está nos produtos de origem animal, a insaturada está nos produtos de origem vegetal. A gordura trans é uma gordura que só existe nos produtos industrializados. Por quê? Ela nasce de um processo defeituoso. Quando uma indústria pega um óleo vegetal e hidrogeniza esse óleo, ou seja, coloca hidrogênio nesse óleo, para que a indústria coloca hidrogênio nesse óleo? Para ela ganhar uma característica sólida. Por exemplo, como é que a margarina é feita? A margarina, você pega o óleo vegetal, geralmente um óleo de milho, por exemplo, que é líquido, e coloca hidrogênio dentro. Quando você coloca hidrogênio dentro, essa gordura fica sólida. Só que como você coloca hidrogênio artificialmente, você acaba criando uma molécula defeituosa, com um átomo de hidrogênio colocado no lugar errado. Por isso que se chama gordura trans. Esse átomo de gordura de hidrogênio foi para o lugar errado, formou uma gordura trans, uma gordura defeituosa. E quando você come uma molécula defeituosa, o que a gente come se torna parte da gente. Então uma molécula defeituosa vai se tornar parte de você. Então vai formar uma célula defeituosa. E célula defeituosa é o que a gente chama de câncer. Então a gordura trans é uma das principais causadoras de câncer na atualidade. E todos os produtos, praticamente todos os produtos industrializados possuem gordura trans, mesmo que em baixa quantidade. Então é por isso que hoje em dia os casos de gordura trans, os casos de câncer estão muito comuns na nossa sociedade. É por causa dos produtos industrializados que a gente está comendo. Então, volto a repetir. Tente esquecer um pouquinho o produto industrializado e tente comer mais produtos naturais. Proteínas. Proteína é um tema bem polêmico, porque hoje em dia as pessoas estão se matando de tomar suplemento de proteína, achando que vai ficar musculoso. A proteína é a junção de mais de 50 aminoácidos. Então, uma proteína é uma molécula grande que é formada por 50 aminoácidos. A proteína serve para quê? Ela tem a função estrutural, ou seja, a proteína ela forma as partes do nosso corpo. Ela forma nossos ossos, ela forma nossos cabelos, ela forma nossas unhas, ela forma tudo, inclusive os músculos. Então, sim, os músculos são formados de proteína. A gente precisa de proteína para os músculos crescerem. Porém, se você comer mais proteína do que você precisa, você não vai crescer mais do que o normal. Pelo contrário, o seu corpo vai usar apenas o que ele precisa e o que sobrar vai virar gordura. Não é assim, não é quanto mais proteína você comer, mais músculo você vai ter. Não, seu corpo vai usar só o que ele precisa. Comeu mais do que ele precisa, vai virar gordura. E o que ele precisa é pouco. A proteína que a gente precisa é muito pouco, é em média 1 grama por quilo de peso. Então, se você tem 70 quilos de peso, por exemplo, você precisa de 70 gramas de proteína por dia. 70 gramas de proteína por dia é muito fácil de você conseguir. É só um almoço e uma janta, pronto, você já passou disso de proteína. Se além disso eu ainda tomar um suplemento de proteína, o que vai acontecer? Primeiramente, que essa proteína vai virar gordura, porque o seu corpo não precisa dela. Em segundo lugar, porque você vai sobrecarregar o seu rim, porque você está tomando proteína demais. Então, não é assim. Só que veja bem, voltando aqui, a proteína é formada por aminoácidos. Existem 8 aminoácidos considerados essenciais. Aminoácidos essenciais são os aminoácidos que o nosso corpo não produz, então a gente precisa comer. Se uma proteína tiver esses 8 aminoácidos essenciais, ela é considerada completa. Se não tiver, é considerada incompleta. E as proteínas completas são justamente as animais. Então as carnes, os peixes, os ovos, o leite, são proteínas consideradas completas porque ela tem os 8 aminoácidos que você precisa. As proteínas vegetais, elas são incompletas. Ou seja, não existe proteína apenas na carne. Não existe proteína apenas nos produtos animais. Existe proteína nos vegetais. Só que a proteína dos vegetais é incompleta. Então, se você quiser ser vegetariano, você tem que procurar um nutricionista para saber o que comer, porque se você não fizer isso, você vai correr o risco de ter deficiência de proteína. Então, aí, uma citação de um livro que eu gosto de ler, dizendo o que eu acabei de falar, que a proteína não vai virar mais músculo só porque você tomou mais proteína. Isso aí geralmente é enganação do seu vendedor de suplemento mentindo para você. Às vezes até ele mesmo acredita, porque ele não estuda, então ele acaba acreditando nisso mesmo, mas não tem cabimento, não tem como. Aqui é uma classificação da qualidade da proteína, você vê que a proteína considerada melhor é a dos ovos.
seguida aí por peixe, carne magra, leite e tal. E aqui é a porcentagem de aproveitamento das proteínas ingeridas. Ou seja, quando tudo que você come, o seu corpo não aproveita 100%. Então tá aí uma porcentagem que ele aproveita. Você vê que os ovos, além de ser uma proteína de excelente qualidade, tem um alto aproveitamento, né? Então vale muito a pena comer ovo. Até porque se eu pego um ovo e cozinho, seu cozinho é meu, né? Valeu!